Bom, boa noite a todos, pessoal, bem-vindos, né? Então, meu nome é Paulo Maffei. Tive uma experiência relativamente grande, né, comandando multinacionais. Passei pela área de vendas, fui diretor de marketing e vendas, fui gerente nacional de vendas, vendendo serviços, produtos para B2C e B2B, né? Então, falar um pouco sobre gestão de serviços, né? Serviços no Brasil, né? ah, já representa 70% do nosso PIB, né, segundo o IBGE. Então, normalmente, quando a gente olha o histórico de serviços no mundo, né, os países, quanto mais desenvolvidos eles são economicamente, mais o setor de serviço se pronuncia. No Brasil não é diferente, né? O Brasil poderia estar muito mais desenvolvido nessa área, mas como tudo, né, tem algumas travas aí e o país não consegue avançar como na velocidade que a gente gostaria, né, como brasileiros. Mas o setor de serviços, 70% do PIB. Se eu tivesse que começar ou reiniciar a minha carreira, né, é que eu fiquei quase 40 anos como executivo, 36 para ser exato, né, do outro lado da mesa. Hoje eu tenho uma consultoria. Se eu tivesse que recomeçar hoje, com certeza absoluta, eu começaria na área de serviço, né, porque é uma área complexa. É uma área que exige um conhecimento, tanto hard skill como soft skills, né? Tanto um conhecimento hard skill, que são os conhecimentos técnicos, e soft skills, que são as competências socioemocionais. É um setor que exige muito, é um setor complexo, né? Porque trabalhar com pessoas, vender para pessoas, atender pessoas, não é uma coisa simples, né? E a gente vai passar na nossa conversa aqui dessa noite por algumas características que diferenciam produtos e serviços, né? Então, é uma área fascinante, porque ela é multifacetada, né? Ela traz para nós aí vários desafios, mas o principal deles, né, pessoal, pelo menos a vida corporativa me ensinou, tudo são pessoas, né? Na última linha da minha dissertação de mestrado, eu escrevo o seguinte: uma empresa nada mais é do que as pessoas que a representam. E aí eu já quebro um paradigma, porque as empresas normalmente falam, empresas são números. Não, não concordo. Empresas são pessoas que trazem os números. Cuida das pessoas, monte um time fantástico que você vai ter os números. O objetivo tem que ser as pessoas para que os números venham efetivamente. Isso a experiência me ensinou, né? Então, vou começar fazendo a introdução dos desafios da gestão hoje frente ao mercado. Nós, gestores, ou vocês, gestores, encontramos aí inúmeros desafios, né, que mudam a todo momento, né, que nos deixa de cabelo branco, ou eu quase sem cabelo, né, ao longo da vida, porque a rapidez na mudança, vocês estão literalmente carecas de saber, é muito forte. E essa mudança tão rápida, né, e perturbadora, ela traz várias consequências. Para as pessoas, né, quando você não se equilibra, gerando burnout, uma série de problemas que a tecnologia traz, mas nós temos que conviver com a tecnologia, graças a elas nós estamos aqui. Mas é muito importante a gente trazer esse equilíbrio entre o uso da tecnologia, porque tecnologia, meus amigos, para mim é meio, não é fim, né? A tecnologia tem que nos ajudar a trabalhar. E em serviços é exatamente a mesma coisa. Então, a gente olhando de uma maneira holística, os desafios da gestão de uma forma geral, e aqui tem uma visão macro, não é uma visão só de serviço, serviços está dentro de tudo isso, a gente já enfrenta um primeiro desafio muito grande, que é a cultura de silos. O que é isso? Todo mundo sabe no agrobusiness que silos são aquelas construções grandes, né? Onde se coloca lá os grãos, arroz, milho, feijão, e os silos não se comunicam, eles são herméticos, para não passar roedores, né? Não passar umidade. A cultura de silos, na prática, ela é uma destruidora de competitividade, é o feudalismo departamental, né? Na prática, a cultura de silos, e isso foi um dos maiores problemas que eu enfrentei enquanto CEO e presidente de empresa, é assim, eu vou fazer o que interessa para a minha área, é a sua que se dane. A cultura de silos é exatamente isso. Então, aquela visão fechada, departamental,
onde as áreas não se comunicam ou se comunicam de uma maneira muito ruim, deficitária, deficiente, e brigam entre si. E a companhia fica lutando, né? Nós temos aí vários castelos feudais naquele território, brigando, e aí entra ego, entra lideranças ruins, entra planejamento mal feito, entra falta de comunicação perfeita, e assim vai. E aí, pessoal, quando você pega uma empresa, e eu cheguei a pegar empresas para administrar, que era um verdadeiro canteiro de silos, a coisa complica. Aí poderia vir a pergunta, ah, Mafê, como é que resolve isso? Eu nunca consegui resolver 100%, não vou mentir para vocês. Mas, pelo menos uns 90% a gente conseguiu é, quebrar esses cílios. Como? Puxando a participação das pessoas, envolvendo as pessoas no momento de decisão, orientando, né? Acho que a liderança tem que ir na frente orientando. Por quê? Uma empresa com silos, pessoal, é quase impossível você administrar. E o que eu percebo é que, às vezes, alguns CEOs, né, amigos meus aí, colegas, networking, delegam isso para os seus diretores. E está errado. Os diretores têm que agir, mas ele, enquanto presidente da empresa, tem que estar monitorando e chamar a atenção de um diretor, né, quando ele está sendo o rei do seu silo. Não, não tem que ter silo. Nós temos que ter um trabalho em equipe. Claro, né, pessoal, que ninguém é ingênuo aqui. Numa empresa grande, uma empresa multinacional, ninguém é amiguinho, todo mundo se adora. Não, não é isso. O mundo corporativo é muito diferente. Ele é frio, né? Quanto maior a empresa, ele é frio. E não necessariamente é ruim. Mas quando você vê essas ilhas que atravancam todo o desempenho, atravancam todo o planejamento, você tem que quebrar. Ou trocando as pessoas que lideram, e eu tive que fazer isso com diretores, demitir diretor, porque você pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda, pede a contribuição, e o camarada não muda, não muda, não muda, e você tem que promovê-lo ao mercado de trabalho. Não, não tem jeito, né? É a parte, acho que mais difícil da gestão é isso, porque quando você demite uma pessoa, você está demitindo, você está entrando na casa dela e está demitindo um pai de família, uma mãe de família. Tem que ser a última alternativa. Mas se precisar fazer, temos que fazer. Então, a cultura de silos, pessoal, é algo extremamente. É, é um câncer no corpo humano, é uma coisa terrível, né, e muito difícil. Poderia vir outra pergunta de vocês. Pô, Mafê, mas peraí. Todo mundo sabe que são os KPIs, né? Os Key Performance Indicators, indicadores-chave de performance. Cada área tem os seus indicadores. Você está falando que silo é ruim, mas a gente tem que trabalhar em função dos indicadores, em função do que o departamento é demandado. Perfeito. O problema não são os departamentos, é o mindset das pessoas que olha aquilo como uma ilha. E quando você coloca o ego em cima, a coisa piora, né? Eu não vou ceder para a área de vendas porque eu sou finanças. Não, o financeiro trava a companhia. A produção não produz o que deveria na quantidade certa. E fica aquele tiroteio, mas ninguém senta para conversar e ter uma conversa adulta, focando o quê? O cliente no centro e a organização. Então, cultura de silos, pessoal, foi um dos desafios mais difíceis que eu enfrentei desde quando fui diretor de marketing e vendas e principalmente como CEO. Quanto mais você sobe na organização, as coisas ficam muito mais complexas, muito mais difíceis, né? E aí, avançando um pouco aqui na nossa conversa, vem a importância do alinhamento organizacional, quase como uma consequência da gestão dos silos, né? Acho que o grande desafio de um comandante de uma empresa, isso vale também para um diretor, um gerente, é você ter uma empresa alinhada. E como é que se faz isso, né? Então, nós temos aqui um ambiente competitivo, né, um cenário stakeholders, né? Acredito que vocês conheçam essa palavra. Stakeholders são os grupos de interesse na empresa. Os colaboradores, os acionistas, né, os concorrentes, são stakeholders, né? São aqueles grupos que giram em torno ou dentro da empresa que exercem pressão. Né? Governo. Então, normalmente, a gente tem esse ambiente altamente competitivo que exerce pressão sobre a companhia. A companhia, independente se é média, grande ou pequena, ela tem que traçar os seus objetivos, né? É o que a organização quer atingir. Na sequência, ela tem que desenhar as estratégias, que é como fazer o movimento da posição A para a posição B, ou seja, como desenhar, como entregar os objetivos.
Sempre se traça os objetivos primeiro, nunca o contrário. Ah, vamos falar de estratégia. Mas estratégia para quê? A gente tem que chegar onde? Então temos que definir, que é a eficácia, onde a gente tem que chegar. E depois se traça a estratégia. Logicamente que essa estratégia vai gerar aí necessidade de mudanças, né? Eu principalmente nunca trabalhei numa empresa que não tivesse mudança de um ano para o outro, às vezes várias mudanças ao longo do ano, né? Então essa estratégia normalmente ela vai gerar mudanças, com certeza vai impactar os processos, né, que é como a organização está trabalhando, o dia a dia da organização, né? Porque se a gente trabalhar da mesma forma para atingir resultados diferentes, nós vamos chegar no mesmo lugar. E, logicamente, você tem que trabalhar aí olhando a estrutura organizacional e fazendo as adequações necessárias, senão não entrega. Isso aqui é um processo de alinhamento, pessoal, que é válido para qualquer organização, de qualquer meio, qualquer segmento. Na área de serviços, isso fica particularmente sensível, ou mais sensível, né? Por quê? Serviço é gente cuidando de gente. E quem trabalha em serviço, a matéria-prima do serviço são pessoas que tem que estar muito bem brifada, muito bem alinhada, né, para consiga fazer uma entrega. Uma pessoa que trabalha em serviços, quando ela sentar lá na sua cadeira, na frente de um cliente, um atendente por telefone ou pessoalmente, necessita estar muito consciente da sua missão, a responsabilidade da sua missão e o valor da sua entrega, o impacto da sua entrega. E a gente sabe que é aí que mora o perigo, né? Porque como está difícil contratar profissionais bons e de primeira linha. Vocês estão vendo o mercado como está aí, né? Uma loucura. E a área de serviços sente muito isso, né? Um turnover alto, né? Não consegue encontrar pessoas que querem realmente um compromisso, e a coisa vai indo, né? Então, o alinhamento organizacional é algo de extrema importância para que a companhia trabalhe no mesmo sentido e na mesma direção, seja em serviço ou não, mas principalmente em serviços por causa da sua dinâmica, né? Um outro direcionamento aí que eu julgo de muita importância, né, é essa mensagem que eu vou passar para vocês. Quando eu assumi uma empresa, nos primeiros dias, lá, normalmente o RH faz esse papel, apresenta para todo mundo e tal. Não, isso aqui é uma fake que está chegando, vai assumir a presidência da empresa, ou como CEO da empresa. E aí a sua missão, no primeiro momento, é se relacionar com as pessoas, tomar contato com as pessoas. Na sequência, né, na mesma semana, o que eu fazia? Chamava os meus diretores, os meus diretos. A gente fazia uma reunião de autoconhecimento. Claro que antes eu já tinha feito a minha lição de casa para ver como estavam os resultados, para ter um panorama geral como estava a empresa, em termos numéricos, em termos de entrega, assim. E aí eu chamava os diretores e fazia uma provocação com eles. Então chegava lá no diretor de finanças, o Pedro. Pedro, bem-vindo à área de vendas, cara. Nós vamos fazer uma mudança aí, tá? Não, Mafei, peraí, você chegou agora, você não viu o organograma ainda? Mas eu não tenho nada a ver com venda, eu sou financeiro. Falei, pois é, cara, nós vamos ter que fazer uma mudança aí, porque, nossa, mas vai ser um desastre. Eu falei, pera um pouquinho. Ô, Marcelão, você aí que é da produção, você tem as fábricas na mão, você vai ter que interagir e vai passar para vendas, cara. Ele falou, não, mas eu sou engenheiro e tudo, como? A fábrica não tem nada a ver, o vendedor está na rua, a fábrica tem que produzir. E é aquela coisa, pô, mas esse cara tá louco, né? Quer dizer, fazia essa brincadeira com ele. Falei, pois é. Logística. E aí, logística? Qual é a tua missão? Né? Entregar produto. Eu falei, não, é muito maior que isso. Né? Então tá aí. Por isso que você vai ter que passar por vendas. E o pessoal ficava incomodado. Recursos humanos. Chegava lá na Dora, que foi uma das melhores diretoras de recursos humanos que eu tive. Dora, você vai para vendas também. Eu, meu filho, eu não sei vender nada, não vendo nem. Eu falei, claro que vende, né? E fazer essa brincadeira. O marketing, então, nem se fala, né? Porque a missão do marketing é ajudar a vender, né, pessoal? Quem falar que não é isso não sabe o que é marketing, nunca geriu marketing. E aí, fazendo essa brincadeira com o pessoal, né? Uma maneira lúdica, né? Eu falava, pois é, turma, de agora em diante, o drive mais importante nessa organização vai ser o seguinte: quem não trabalha em vendas deve trabalhar para vendas. Aí eu fazia a pergunta contrária.
Finanças, como é que finanças pode ajudar a vender? Como é que a produção pode ajudar a vender? Ah, produzindo com qualidade, ao menor custo, no time correto. Como é que finanças ajuda a vender? Olhando cash flow, fazendo estudos de viabilidade econômica, ajudando o crédito. Como é que recursos humanos pode ajudar a vender? Puxa, selecionando as pessoas corretas, participando intensamente do planejamento estratégico, montando os cargos e salários, treinamentos, endomarketing, também junto com o marketing, né? Então, eu colocava um drive, realmente que vinha de cima para baixo, todo mundo aqui, começando por mim, até a dona Maria lá, que serve nosso café com a pessoa perante Deus, nós somos todos iguais, iguaizinhos. Todos vão ter essa missão, é ajudar a vender. Fácil falar, viu, pessoal? Mas as resistências que a gente enfrenta, porque aí entra a cultura do silo. Imagina, esse cara é louco. Eu sou financeiro. Se eu for ajudar a vender, eu quebro a empresa. Não é isso. Não é descaracterizar a função. É chamar a consciência do diretor para que ele perceba a missão dele para ajudar a companhia a crescer. É chamar a consciência da produção, é chamar recursos humanos, todo mundo para esse sentido, para essa direção. Temos que ajudar a vender. Se não tiver vendas, meus amigos, não tem departamento. Se não tiver cliente, não tem empresa. É simples assim e complexo assim, né? Então, eu passava esse drive e tenho duas empresas que eu dou consultoria, que os donos gostaram tanto disso que pintaram, né, no fundo da empresa, quem não trabalha em vendas tem que trabalhar para vendas. Todo mundo tem que ajudar a vender. Tem que parar com essas guerrinhas de e-mail, pessoal, que isso é um negócio ridículo. Vendas atacando finanças, aí finanças ataca vendas, né, ou comercial, como queira, né? Aí o marketing brigando com vendas, que é um absurdo total, né? Eu fui diretor simultaneamente das duas áreas. Marketing batendo em vendas, vendas reclamando de marketing. Ninguém tem maturidade suficiente para sentar e conversar. Aí o diretor tem que entrar e puxar isso, né? Em serviços não pode acontecer isso, porque isso reflete diretamente na hora seguinte no cliente, que é um contato muito intenso, né? Seja via internet ou não, o cliente sente na hora quando a empresa está desalinhada. Na hora ele sente, né? E aí eu vou entrar num outro ponto, que é a era dos serviços, né? Então, o que é um serviço? A gente fala em serviço, tem várias definições. Eu gosto muito dessa, do Lovelock. Ele tem um livro que não é novo, de 2011, mas ele tem uma precisão ao descrever o que é serviço. Serviços são atos e desempenhos experimentados e não possuídos. Serviços são experiências, né? Você vai no mecânico, você leva para casa o quê? O serviço que o mecânico fez. Você vai no cabeleireiro, você leva para casa o quê? Teu cabelo bem feito, cortado, tudo. É o serviço, né? Você vai na aula, você leva o quê? O conhecimento, né? Então, serviços são atos ou desempenhos experimentados. Em termos práticos, serviço é gente cuidando de gente. E aqui que a coisa começa a complicar, pessoal, né? Porque se você depende de pessoas para fazer o serviço, você tem que investir muito na seleção, na contratação, na retenção, na capacitação, no treinamento e por aí vai. E é algo que os americanos chamam de ongoing, não acaba nunca. Porque tem turnover, muda, o cliente muda, o perfil muda, o mercado muda, a comunicação muda, você tem que estar sempre acompanhando toda aquela equipe, motivando, colocando aquele pessoal para cima, e aí já começa a esbarrar em outras coisas, que são as lideranças, as deficiências que muitos líderes têm ao gerir pessoas, né? Porque serviços é contato, né? O cliente está lá ao telefone, pega lá uma operadora de telemarketing, paga mal para burro, deixa a menina no telefone aí. Um erro absurdo isso. Essa pessoa que está falando ao telefone, ou está no balcão, ou está lá atendendo o paciente, tem que ser a pessoa mais bem treinada do mundo, porque é o contato, é a hora da verdade ali, é a hora que você precisa efetivamente. E muitas empresas de serviço são excelentes nisso, e muitas falham porque parece que é um trabalho secundário, é exatamente o contrário, né? E aí nós temos o Warren Buffett, que vocês devem ter ouvido falar, é um dos maiores investidores do mundo,
E ele fala sobre um conceito muito bacana, que é a criação de valor, ou value proposition, né? Como você quer a sua proposta de valor para o cliente. Então ele diz o seguinte, adoro porque ele é muito simples e direto. Preço é o que você paga, dinheiro, tangível. Valor é o que você leva, que pode ser a qualidade, pode ser o serviço, a eficiência, a performance, se for o caso, o valor de revenda, a experiência do cliente, a jornada do cliente, uma assistência técnica, response time, que é o tempo de resposta, o status, se for o caso, né? Camila Macedo, ela tem uma amiga minha, ela tem uma agência de marketing digital, ela fala um negócio muito legal também. Preço é um montante financeiro, valor é a percepção. Opa, Mafê, então você está falando o seguinte: não adianta você ter só preço? Não, né? Se você brigar só por preço, você vai sair, vai cair na vala do commodity, você está roubado. Ninguém está dizendo aqui que preço não é importante, né, pessoal? Mas se você não agregar valor a tudo que você está fazendo, vai ter muito problema para vender. Daqui a pouco você vai dar o produto, o cara quer desconto, né? O cliente te prensa. Não, você tem que agregar valor, sim, né? E o serviço é básico para isso, né? Que nós vamos avançar um pouquinho mais nesse conceito, tá? Criação de valor, continuando, Gregory Yankovic, que é um autor muito conhecido nos Estados Unidos, olha o que ele fala. Em um mundo onde os nossos atuais e potenciais clientes estão a apenas de um clique de distância, né, a experiência do cliente se tornou o novo campo de batalha. Então, essa palavra virou moda. Experiência, experiência, experiência. Mas muitas empresas e muitas equipes não entendem essa palavra. Experiência é uma palavra enorme, pessoal, que vai desde o começo, desde a hora que você atravessa a porta de uma loja, ou você acessa um site, ou você recebe um telefonema, até a hora de você comprar o serviço, ele ser entregue. Tudo isso é experiência. E existem vários pontos de contato, que são os momentos da verdade, que podem destruir o serviço. Todo um esforço, toda uma campanha que você fez, chega lá no balcão, chega na hora da entrega do serviço, o colaborador, o funcionário, chame como quiser, não está preparado e vai tudo por água abaixo. Por isso que o serviço é mais difícil, ele é mais sensível, né? Porque ele é um contato direto normalmente. Mesmo por internet, tudo não deixa de ser um contato, né? Olha o que ele fala também que é interessante. Os clientes não estão, olha só, não estão comprando mais produto e serviço. Eles estão comprando as experiências, né? Entregues através de produto e serviço. Opa, peraí. Tá, então quando eu compro essa garrafa aqui, o que que eu estou comprando? Ah, é a garrafa? Não. É o serviço que ela pode fazer para mim. Guardar um líquido, né? No caso de água, é o líquido que vai matar a minha sede. Quando eu estou comprando um computador, o que que eu estou comprando? A performance dele, que ele pode me dar. Quando eu estou comprando um carro, o que que eu estou comprando? Tudo aquilo que ele vai oferecer, o status do motor, a beleza, o conforto, o desempenho. Então, é a experiência que eu vou ter ao usar aquele produto. Quando eu vou lá no convênio médico, né? Eu vou lá no, sei lá, qualquer hospital, um convênio médico. O que que eu vou receber? Que eu já vou sensível, quer dizer, você está com a dor, não está passando bem, é a experiência, desde a entrega do carro lá embaixo até a hora de sair, quando você recebe o parecer do médico, né? Que pode ser um desastre, né? Porque às vezes é um médico mal preparado, sob a ótica de serviço. Um excelente técnico, mas não tem nenhum jogo de cintura para falar com o cliente, uma pessoa idosa que não está entendendo nem o que ele está falando, né? E hoje as universidades já estão corrigindo isso, né? Então, ninguém está comprando mais produto e serviço na prática, pelo que o Gregory Yankovic está dizendo. As pessoas estão comprando e pagando pelo tipo de experiência ou experiências que elas obtêm. E aí você olhando a gestão ainda, né, na hora do serviço, o foco obsoleto aqui. Alta administração, o chefe, o dono, dá ordem para a gerência, né, o middle management, a gerência média, que comanda as equipes de linha de frente e chega ao cliente. Isso aqui é coisa de 40 anos atrás, pessoal. Hoje, o cliente está aqui em cima, de verdade. As empresas que não colocam o cliente no centro de tudo estão com sérios problemas.
Não é fazer tudo que o cliente quer do jeito que ele quer, na hora que ele quer, que você quebra. Não é isso que eu estou falando. Mas colocar o cliente como um ponto focal do que a gente tem que entregar. Então, o foco correto, os clientes lá em cima, as equipes de linha de frente, é quem vai realmente entregar, gerência média e a alta administração. E isso tem uma dinâmica muito forte de cima para baixo, de baixo para cima. Essa questão do organograma hierárquico, pessoal, né? Dos organogramas das empresas muito engessadas, que tenha essa visão verticalizada, isso está atrapalhando muito. Isso é uma proliferação de silos danada, né? Então você aprende muito com as startups, que tem um organograma, claro, uma startup é muito menor do que um grande banco, eu sei disso. É claro que um grande banco tem que ter uma estrutura verticalizada, não tem nada errado. O que se questiona é a dinâmica, né? Porque quanto mais horizontal é a empresa, quanto mais integrado, quanto menos silos tiver, as pessoas realmente focando o que precisa ser resolvido, e não guerrinha de e-mail, de WhatsApp, de ego, aí não tem problema ter organograma. O problema não é o organograma. O problema é o mindset das pessoas, né? Então, sem uma cultura verdadeira voltada para o cliente, poderão surgir muitas barreiras para montar ações de criação de valor, né? Porque criar valor, pessoal, dá um trabalho danado. Não é uma coisa simples. Às vezes você tem que olhar quando é serviço que é intangível, que a gente vai falar de intangibilidade, você fala, puxa vida, o que que eu tenho que criar de valor? Ah, minha filha, eu comprei para ela uma escola de inglês, né? Ela tem uma escola, numa bandeira aí X. E ela fala, pai, como é difícil, e é franquia. Franquia vem tudo formatadinho, mas não é o suficiente. Ela tem que ler o perfil do aluno dela, que tem uma classe social X, que tem uma necessidade X, pegar o método, né, tem que seguir o método, mas ela tem que fazer uma maneira, colocar o inglês, né, com o inglês de uma maneira que aquela pessoa entenda. Comunicação é que o outro entende, não é o que eu estou falando. E ela vem trazer os testemunhos, pai, como é difícil agregar valor. É, porque a escola de inglês é tudo igual, não é? Não, não é. Tem muita diferença. Professor de inglês é tudo igual, não é? Não é mesmo. Nós tivemos uma escola que se cobrava 30% acima da média do mercado e vivia cheia, porque você entregava o valor e punha em contrato o que você ia entregar. Escrevia. Se não entregasse, tinha que estar dando aula de graça. Ah, aí a coisa muda, né? Então, são parâmetros, né, pessoal? São itens de qualidade que o gestor que lida com o serviço, isso na sala de aula a gente faz vários exercícios, tem que estar pensando. Ah, mas fez dá muito trabalho? Dá, né? Mas tem muita gente que se destaca, né? A proposta de valor dentro do item a era do serviço, que é o value proposition, né? O que que é isso? Que a gente, como gestor de serviço, precisa responder. Proposta de valor necessita responder uma pergunta só. Por que o cliente potencial deveria fazer negócio com a nossa organização e não com o concorrente? Ah, é preço. Não, não é só preço, pessoal. Não é só preço. Nunca fala isso. Preço é importante no composto, né? Não adianta você ter um produto maravilhoso e ter um preço absurdo. Preço é importante, mas não é só preço. Eu afirmo isso. Não é só preço. Não vai entrar nessa que você vai para a vala da guerra de preço. E aí a coisa complica, né? O que distingue nossa organização de serviços do restante da concorrência? Você tem que estar olhando. O que distingue a escola da Bia, lá, da Beatriz, de outras escolas com a mesma bandeira na avenida lá embaixo, numa outra área de influência mais perto? O que que distingue? As pessoas, a maneira como você atende, a dedicação, a maneira como a aula é dada, porque o livro é tudo igual. O livro, sim, uma pessoa que está lá na frente, não. A sensibilidade para ler o aluno, a atenção, o acompanhamento, isso agrega valor, né? É se preocupar com as pessoas. As pessoas gostam de ser bem tratadas. Qualquer pessoa gosta de ser bem tratada. Aqui ou na China, qualquer lugar, não importa, né? Um ponto importante: características e elementos dos serviços, né? Diferenças fundamentais entre produtos e serviços. E aqui a coisa fica mais técnica, né, pessoal? Então, o primeiro ponto que a gente trabalha, e depois com um exercício bastante profundo, em sala de aula, é intangibilidade. O que que é isso?
Serviços não podem ser tocados, provados, vistos, é intangível. Explicação prática. Mais difícil uma avaliação prévia dos resultados. Por exemplo, seguro. A gente compra seguro, é um produto esquisito, né? Porque a gente paga, às vezes paga caro e reza para não usar. É um serviço. Uma cidade de São Paulo só pode ter um carro sem seguro? Até pode. Eu não aconselho, né? Quer dizer, vê esse trânsito maluco que a gente vive, né? Então, intangibilidade. Como é que eu sei que o seguro é bom? Não sabe, só quando você precisar. A gente compra e paga através de indicações, de experiências, reclame aqui, a gente vai pesquisando, idoneidade da empresa, a marca, tudo isso, né? Você forma uma imagem, gera uma expectativa e a gente vai lá e compra. Compra um seguro da empresa X, que tem uma reputação a zelar. Às vezes o barato sai muito caro, viu, pessoal? Inseparabilidade. Fornecedor e serviços estão juntos. Olha que interessante. Invente-se primeiro, entrega-se depois. Exige habilidade de relacionamento entre fornecedor e o cliente. Exemplo, um advogado, né? O fornecedor está ali e quem está fornecendo o advogado é você que está consumindo, interagindo. Um cabeleireiro, um mecânico, um médico, um enfermeiro, né? E por aí vai. Então, a interação que precisa ser muito bem trabalhada, construída e treinada, senão, nesse momento, você pode perder a venda ou prestar um serviço totalmente inadequado, quando você tem pessoas despreparadas na ponta, que dão informação errada, que dão orientação errada, pode complicar muito. Então, inseparabilidade. Tudo isso a gestão de serviços tem que administrar. Em sala de aula, a gente explora com mais profundidade isso. Outra palavrinha estranha, heterogeneidade, que vem de heterogêneo ou variabilidade. O que que é isso? Chave em serviço. O desempenho pode variar com a mudança do profissional. Implicação prática, implicações práticas. Mais difícil de se construir um padrão de desempenho e de qualidade. E aqui a palavra-chave para resolver isso são processos, né? Então, uma aula de inglês, uma escola de primeira linha numa franquia, a Beatriz fala, pai, é a dificuldade de achar professor. Porque a pessoa chega lá, às vezes é o primeiro emprego, jovem, fiquei nos Estados Unidos 2 anos, eu falo inglês. Então, falar é uma coisa, dar aula com metodologia é outra muito diferente. Porque ela aplica teste, a pessoa está cheio de erro, fala um monte de coisa errada, fala gíria, tudo errado, tem que reeducar. Fala, você tem que dar aula assim. Mas não pode mudar? Não. É assim porque só seguindo o método nós vamos dar uma entrega em tanto tempo. E vai ter as avaliações. Tem gente que não aceita, aí sai, né? E a gente. Então, difícil, né, pessoal? A variabilidade, quem tem serviço, porque serviço depende da pessoa, né? Então, você vai num salão de cabeleireiro de alto nível, a pessoa não pode cortar do cabelo do jeito que quer. O cabeleireiro ele é treinado, a cabeleireira é treinado para dar orientação para a pessoa, o tipo de rosto, o tom da pele, quando fala em coloração. Então, é um técnico que está ajudando a pessoa, prestando o serviço para a pessoa, né? De acordo com a abertura, logicamente, da pessoa, tá? Perecibilidade, o serviço não pode ser estocado, vem de perecível, né? Implicação prática, grandes desafios para equilibrar oferta e procura, por exemplo, assentos de uma aeronave, né? Ou você está preparado para receber as pessoas, né? Lotou, lotou. Você vai perder a demanda, né? Ou um dos maiores pesadelos em serviço, pessoal, se chama capacidade ociosa. É uma dor de cabeça. É uma escola sem aluno, é um avião vazio, né? Qual é o ideal de uma aeronave? Voar 24 horas do dia, full. Possíveis, né? Que tem que abastecer, tem que pousar, tem que fazer manutenção, né? Mas, então, perecibilidade, você tem que olhar oferta e procura para fugir dos vales e fugir da ociosidade, porque o teu custo fixo está lá. Precificação também é outro desafio muito grande, porque serviços é complexo, né? Então, por exemplo, como é que eu precifico a minha consultoria? Dependendo da complexidade do trabalho, do projeto e do cliente. Tem clientes que eu posso cobrar X, tem clientes que não podem pagar X. Eu tenho que adaptar se eu quiser pegar o job, né? Então,
Varia, claro que você tem os custos, né? Então, uma grande empresa de consultoria tem custos fixos enormes. Então, ela tem que colocar isso tudo no price, né? Precificar para dar lá um custo hora, sei lá, de um, um sênior, por exemplo, é R$ 3.000 a hora, ela tem que precificar, né? Ou 1.500 ou 500 um advogado, por exemplo, né? E a presença do cliente, serviço muitas vezes exige a presença do cliente ou o bem da sua posse, né? Então, por exemplo, em geral, a prestação de serviço exige a presença física do cliente, né? Por exemplo, uma oficina mecânica, um PET, que você precisa levar o PET, né? Precisa, oficina mecânica, você leva lá o teu carro para consertar, né? Então, são características aí fundamentais entre produtos e serviços. Margarete, alguma pergunta até aí? Pessoal, alguma pergunta? Façam. Se eles quiserem abrir o áudio aí, fazer É o alguma áudio, não pergunta, vai no chat, não. Vai no áudio e o fala. Tem áudio. pergunta? Acho que não, professor. Não, Pode vamos seguir. tocar. Professor, Pois não. pode falar? Pode falar, por favor. Primeiro, agradecer ao professor Maffei, como eu Geraldino, tive o é prazer. você, Sim, Geraldino. Eu estava vendo essa careca aí, eu falei, eu conheço. Pô, cortei o prazer em cabelo. vê-lo, cara. Prazer é meu, grandemente revê-lo, graças a Deus. Pô, bacana, cara. Prazer. Manda, meu amigo. Quem que você é um aluno brilhante aí, né? Vem pergunta difícil. Pode fazer. Fica à Sim, vontade. primeiramente agradecer a aula que estamos tendo aqui com o senhor. É só para o pessoal Obrigado. ficar sabendo, eu estou fazendo minha segunda MBA, já tive as duas oportunidades de ter aula com o professor. É verdade. Então, e é sempre muito enriquecedor a gente Obrigado. poder ter essa. Eu não diria aula, com o senhor eu já digo que a gente está tendo uma conversa, um bate-papo, né? Tem Porque um eu acho que eu sou mais bate-papo. íntimo de agora. Maravilha. Pois Muito, não, sua agradeço. pergunta. Tem uma pergunta, Geraldine? Tenho, só mais porque a gente tinha comentado um tempo atrás, até comentei com o Sim. senhor, de realmente dessa interação entre os canais. Né? Eu fui promovido recentemente agora para coordenadora, tinha até comentado que a minha gerente tinha Sim. querendo promover, eu estava meio assim, ela falou que eu tinha capacidade, eu aceitei e fui promovido, agora sou coordenador. Bacana. Então, Parabéns. agradecer pelos benefícios que eu teve naquele passado, de mostrar como a gente consegue interagir com a equipe. Perfeito. E aí, realmente, agora eu estou entendendo como é que é interagir com os canais. Uhum. Ainda há muita dificuldade e Ah, não tenho muito dúvida. barreiras. É. E, Conflitos assim, também, né, Geraldine? Muito conflito, né? exato. E eu vejo que a gente que, assim, que está lá há 10, 15, 20 anos na empresa, fala, porra, a gente tem que fazer a empresa crescer. E eu não sei, parece que ainda tem alguma coisa de atrito. Tem. E aí eu estou tentando realmente entender essas barreiras para poder com que os canais, o canal com o comercial, que é assim, pô, eu sou do comercial, eu tenho que vender. Eu É, só quero vender. O que é, que você pode me ajudar? Então, é. ainda tem essas barreiras, pessoal. É Tem, incrível, em tem, 2025, meu. tem muito, Geraldine. E eu digo para você, isso era um ponto que eu pegava, assim, orientava, né, os diretores, porque eu diria assim, Geraldine, a experiência me mostra que conflitos vão ter sempre, tá? Não tem. Eu Uhum. nunca trabalhei, quase 40 anos de vida executiva, nunca trabalhei numa empresa que não tivesse conflito. O problema não é o conflito. O problema que eu vejo aí é uma visão muito minha, né? Não sou dono da verdade, não, você me conhece? Não, pelo contrário. O problema se torna mais grave quando as pessoas ficam nas suas cadeiras, nos seus silos, e é a guerra de ego, né? A pessoa não quer dar o braço a torcer. Não, a minha área, eu detesto reunião. Uma vez na reunião eu falei: para de falar na minha área, não tem área, tem companhia. A área é um pedaço da companhia. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Para de falar em área. Vamos falar em empresa, vamos falar cliente, mas para quebrar esse mindset é muito difícil, eu digo. E aí a liderança tem que estar muito imbuída desse espírito para saber também vender essa ideia e convencer as pessoas, porque você sabe, a gente chegou a falar sobre isso, vender uma ideia internamente é muito mais difícil do que vender e brigar com o concorrente, muitas vezes, né? O ser humano é assim, né? Isso em qualquer empresa, qualquer uma que você for, vai acontecer. Então, como é que se quebra isso? Eu procurava diminuir, consegui quebrar sempre? Não. Não vou mentir para você, não. Mas qual é o tipo de exercício que eu fazia?
chamar as pessoas sempre para conversar, chamar as pessoas, claro, meus diretos, né, para decidir, chamar as pessoas para interagir quando tinha um problema, focando a companhia e o cliente, né? Colocar o cliente no centro de tudo, isso aprendi com os japoneses. E coloca todo mundo em volta, olhando para a necessidade do cliente, independente do departamento, para a gente encontrar uma solução, todo mundo junto. Diminui muito o ciro, sabe, Geraldinho? Resolve, bonitinho? Não. Quem falar isso para você está mentindo. Não vai resolver tudo. Mas diminui muito. Porque as pessoas começam a entender uma coisa muito simples. Gente, nós estamos num bruto de um barco, todo mundo remando, num oceano, né? E está lá uma onda para lá, onda para cá e tudo. Nós estamos remando aqui. Aí um camarada deixou fazer um furo lá na ponta do barco, né? E não, o problema é dele, né? Eu estou remando aqui. Filho, o barco vai afundar, você vai junto, você entende isso? Isso é a luta diária que eu tenho, Geraldine, em alguns clientes meus. E o duro é quando o sócio começa a brigar um com o outro. Aí o negócio complica realmente, porque aí divide a empresa no meio, é horrível, né? Não sei se eu toquei no assunto que você queria, mas é algo assim. O que eu posso falar de boa notícia? Relaxa, que vai continuar, né? Mas fique motivado, porque é bacana também quando você vê um conflito ou consegue passar uma mensagem. E aí, Geraldino, uma coisa que é muito, muito forte, pelo menos na minha carreira foi, é a liderança pelo exemplo, né? Já te dou a palavra, Lucas. A liderança pelo exemplo, né? E é a liderança ativa, a liderança no sentido de colocar as pessoas com o cliente no centro e todo mundo conversar como gente grande. Não pode ter guerrinha diária, guerrinha de e-mail. Isso é coisa de 30, 40 anos atrás. Não há espaço para isso mais. Certo, meu amigo? Deixa eu dar a palavra para o Lucas. Certo, Lucas, professor. Obrigado aí, valeu. é isso. Prazer Abração. em vê-lo, prazerzão em vê-lo. Lucas, fala aí, meu amigo. Bom, primeiramente, boa noite, Boa né? noite. Agradeço aí a sua disposição de tempo. Bom, no caso, uma pergunta em relação a essa questão da interação entre pessoas em si, é o Hum, seguinte. Pelo menos, assim, conforme eu fui me desenvolvendo, eu vi que muitas pessoas migravam para áreas relacionadas mais à tecnologia e maquinários, certo. justamente para evitar lidar com pessoas, sabe? Como exatamente devemos lidar com essas pessoas, levando em consideração que uma empresa é uma empresa e que cedo ou tarde todos os campos vão ter que interagir, não é? Então, Claro, assim. claro. É meio que é uma forma, é meio que tipo, é como se nós estivéssemos quebrando a ilusão dessas pessoas, porque tem muita gente que é assim, muita gente que eu conheci migrou justamente para essas áreas de pesquisa, de estudo, justamente para poder evitar essas questões, e no final das contas não tem muito para onde correr. Como é que nós Não tem, quebramos essa questão e não falamos, tem. olha só, isso daí é uma coisa que vai acontecer em toda empresa. É, Acordem. Algo do Não, mas você gênero. está certo, você deu a resposta, Lucas. O que eu vejo é assim, como é que eu lidaria com isso? Claro, claro, você como gestor tem pessoas que têm perfis diferentes, né? Tem pessoas que são mais analíticas, perfil de personalidade. Você pega um cientista de dados, não é? Uma pessoa que tem uma característica de trabalhar melhor isoladamente, até um ponto. Porque nada numa companhia é isolado, né? Uma companhia é um organismo vivo. Então, o que você pode fazer como líder? Tirar o melhor possível das pessoas naquilo que elas podem dar. Fugir de uma relação, de uma interação na empresa é impossível, não vai fugir, não vai para o meio do mato. Não vai, porque a empresa é uma sociedade, é uma microsociedade interdependente, né? Porém, você, como gestor, pode analisar, pode não, deve analisar as características de cada um. Então, tem pessoas que se comunicam muito bem, né? Então, por exemplo, Geraldino, aí, que eu conheço há muitos anos, ele é muito bom em comunicação. Ele é uma pessoa afável, uma pessoa que, né, tem uma penetração rápida no meio que ele age e trabalha, né? Que é características de um gestor, de um profissional da área comercial. Tem pessoas que não, preferem trabalhar e trabalham muito bem mais isolados.
Então, você, como gestora, você vai trabalhando e vai pegando esses profissionais, junto com o RH bom, se tiver, né? Se não tiver, a gente que tem que fazer mesmo, e alocando naquilo onde elas se sentem melhor. Mas assim, Lucas, eu entendi perfeitamente o que você falou. Ah, eu vou migrar para a área de, sei lá, de garimpagem de dados ou de business intelligence, porque eu não gosto de gente. Cara, então a pessoa está com um problema muito grande, né? Não precisa gostar das pessoas. Eu acho que ela tem que ter o mínimo de relacionamento para fazer o seu trabalho e não se tornar uma pedra também, né? Não se tornar uma pessoa que trava a companhia. Aí não. Aí não, porque a empresa é um organismo vivo. Mas, como gestor, como líder, a gente tem que estar atento, que você não vai pegar uma pessoa dessa, e gosta de garimpar dados, por exemplo, e colocar num balcão, ou colocar para fazer um telemarketing, ou colocar para estar falando com o cliente. Vai ser um desastre. Mas ela pode trabalhar muito bem num suporte técnico com comercial e fazer uma visita conjunta, por que não? Não sei se eu respondi, Lucas. Não, eu não vejo uma fórmula mágica para isso. Eu acho que, como líderes, a gente tem que olhar o perfil de cada um e tirar o melhor daquele profissional. Porque quanto mais feliz ele estiver com aquilo que ele está fazendo, todos ganham. Nós ganhamos como gestores, ele ganha, a companhia ganha e principalmente o cliente ganha. Entendi. Ah, tudo bem. Era mais pra mim ter uma perspectiva de alguém que já tem mais experiência, entende? Porque assim, é um negócio que eu vejo cada vez mais frequentemente Uhum. e é bom já ter uma noção, né? Isso. Não, e Lucas, eu digo para você, tem muitos jovens que se comunicam muito bem, mas eu sinto também no dia a dia as pessoas se fechando mais. É impressionante. Às vezes você está numa mesa, as pessoas estão falando por WhatsApp. Cara, o que está acontecendo? A pessoa não pega telefone para falar. Ei, tudo bem aí, Jorge? Como é que tá e tal? Não, fala por WhatsApp. Então está acontecendo um fenômeno que a gente precisa estar atento também. Né? Porque as relações sociais humanas estão acima de qualquer coisa. Ah, mas falar por WhatsApp é uma relação. Sim, mas só isso? Entende? Então, nós estamos passando um momento que a gente tem que aprender e reaprender, principalmente na minha geração, né? Que eu estou fora das empresas já cumpri minha missão. Vocês que estão herdando as empresas, né? A gente tem que estar atento a tudo isso e ter a sensibilidade de leitura, né? Para se evitar ao máximo possível conflitos e problemas, né? Ok, Lucas, posso continuar aqui? Claro, fique à vontade. Muito obrigado. Legal. Então, pessoal, fala rapidamente gestão da qualidade em serviços, né? Atividades da linha de frente, em inglês é stage, palco, né? E atividades da retaguarda, que é o backstage, que é o que está atrás das cortinas do palco. Isso é um conceito que, na realidade, é um capítulo na nossa disciplina, né, que a gente aprofunda também, porque vejam que coisa, né? A gente olha pessoas de linha de frente, quem é mais importante? Então, o mecânico aqui, trabalhando solitariamente, na turbina de um avião, né? Cara, esse camarada pode matar 300 pessoas, ou salvar 300 pessoas. Olha como é crítico. E ninguém vê, ele é transparente. Uma vez eu ministro aula também no Hospital Oswaldo Cruz, para médicos, né? E conversando, né? E os alunos médicos, enfermeiros, é muito gostoso dar aula para eles, porque você põe a régua lá em cima, os caras vão buscar fácil. Estão acostumados a estudar, a ler, né? E aí eu fiz uma pergunta. Quem é mais importante, o pessoal que cuida da asepsia numa sala de cirurgia, que limpa com produtos especiais, ou o cirurgião? Aí eles ficaram olhando. Claro que o cirurgião é importante, sem dúvida. E a equipe que entra antes e depois? Como limpam a sala de cirurgia para que isso não seja um foco de doença? Você sabe que é um perigo danado, né? Você entra na sala de cirurgia, você não sabe com o que vai sair. Claro que hoje mudou muito, né, pessoal? Tem produtos especialíssimos para matar vírus, matar bactérias, principalmente, né? Então, chama atenção para esse grupo, né? Então, definição, o que é uma equipe de linha de frente? Podemos dizer, né, que a atividade da linha de frente, stage, são aquelas que impactam diretamente, têm o contato,
né, direto, com cliente e consumidor, influenciando a experiência e a percepção de valor. Contato direto, linha de frente, né, stage. É atendente de telemarketing, é um atendente, né, um comissário de bordo, é um enfermeiro, é um professor, é um vendedor, é qualquer pessoa, né, que tem um contato direto. Está na linha, tem um contato com o cliente por internet, por WhatsApp, por Instagram, direto ou indireto, é a pessoa de linha de frente, né, que é muito importante. Né? Está prestando aquele serviço de linha de frente. Né? Retaguarda, backstage. Então, podemos dizer que atividades de retaguarda são aquelas que, apesar de não estarem, né, em contato direto com os clientes, podem impactar de maneira significativa a experiência do cliente. É o caso do mecânico de manutenção, que está com a turbina dessa que vale milhões de dólares, né? E se der um problema, pode acontecer um acidente grave, como a arrumadeira de um quarto de hotel. Né? Quer dizer, então, são funções muito, 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 muito importantes que o gestor de serviços tem que saber equilibrar e tem que saber alinhar. Essas equipes têm que estar muito unidas, porque a somatória delas é que vão dar como resultante uma satisfação, uma experiência muito legal. Porque se falhar um desses vetores, é desastre. E eu já passei por isso. Tá? Hotel muito bonito, não sei o quê, tal, tal, tal. Senta no quarto, tem um objeto estranho, que eu não vou falar aqui, jogado no chão. Você chama o chefe da arrumadeira e fala: o que é isso aqui? Né? Então, falhou o serviço. Ou você está no chuveiro, molhado, escuta essa, Geraldinho, no chuveiro, molhado, acabou o banho, cadê a toalha? Cadê a toalha? E o que você tem que fazer? Né? Já aconteceu comigo também. Né? Absurdo, como é que pode? Né? Acontece, acontece. Né? Então, serviço é muito. Serviços são detalhes, pessoal. Por isso que os hotéis bons têm padrão para tudo. Hotel bom, a cama está arrumada do mesmo jeito, né? O travesseiro está colocado do mesmo jeito, o sabonete do banheiro está do mesmo jeito, o papel higiênico está do mesmo jeito, a porta está do mesmo jeito, o odor é padrão, tudo padronizado. Né? Mas o que é qualidade em serviço, então, meu filho? Né? É o grau em que o serviço atende ou supera as expectativas. É o que eu chamo de efeito uau. Puta, fantástico. Né? Mas como construir esse efeito no dia a dia da organização? Né? Diversas providências a gente tem que tomar. A empresa alinhada, os colaboradores muito bem treinados e a grande dificuldade em serviço, pessoal, sabe que eu vejo? A Bia corrobora comigo lá na escola também. É achar a pessoa que lida bem com outras pessoas. Um negócio difícil, um negócio difícil. Porque quando você está em serviço, tratando com pessoas, você recebe pessoas mal educadas, né, grossas, que acham que tem dinheiro, é dono do mundo, não é dono de nada, não é dono nem do próprio nariz, porque não tem educação. Né? Você encontra pessoas de diversos estilos, pessoas educadas, que dão um sorriso, dão um bom dia, ou pessoas que querem passar por cima. E você tem que ter uma equipe que tem uma couraça, né, de defesa para suportar isso, que não é fácil. Não é fácil. Tem pessoas estúpidas, mal educadas, né? Então, trabalhando aí os momentos da verdade, que eu já falei, que são os pontos de contato. O que é isso? Cada momento da verdade representa todos os pontos de contato com a organização. Todos os pontos. Instagram, site, internet, telefone, pessoalmente, e-mail, tudo. Todos os pontos de contato são os momentos da verdade. É o momento que o cliente está entrando em contato com a empresa por qualquer meio, não importa, ele vai criar uma expectativa e vai criar uma experiência. Né? Então, a imagem da organização, em termos de serviço, é a somatória, né? Um somatório desse monte de momentozinho da verdade, que pode fazer uma coisa muito boa ou, dependendo da falha em um momento, pode ser um desastre. Então, a tua estada no hotel, férias, foi uma maravilha. Puta, todo mundo feliz, as crianças, legal, vamos voltar. Aí o camarada entrega teu carro, tem uma lanterna quebrada.
Estragou as férias. E dependendo do carro, a lanterna quebrada é muito caro. E aí? Né? Quer dizer, detalhes, né, pessoal? Detalhes. Serviços são detalhes. Um outro ponto importante é você, logicamente, construir uma EAD, né, uma equipe de alto desempenho. Isso em serviços é fundamental. Então, pessoal, isso aqui não tem livro nenhum, isso aqui é da minha experiência mesmo. Então, como líder, eu, eu identifiquei três grandes pilares, né, de sustentação para você montar uma equipe de alto desempenho. Primeiro, o profissional em si, né, a qualidade do profissional em si. Observar a dinâmica e de relacionamento da equipe com outras áreas da companhia, né, que é importante, que essa é a dimensão da organização, que é essa terceira, a primeira está aqui. Acompanhar as necessidades de desenvolvimento de cada membro da equipe. Eu comecei aqui, não, é aqui. Profissional em si. Acompanhar as necessidades de desenvolvimento. O líder tem que acompanhar. Não é RH. Quem lidera a equipe não é RH. RH é suporte. É o líder. Não é RH que tem que fazer desempenho, fazer avaliação de desempenho. É o líder. Não é RH que tem que dar feedback. É o líder. E aí a gente vê o despreparo das pessoas, né? Líderes que têm medo de falar com a equipe. Aí é um desastre, né? E a equipe percebe, hein? Rapidinho, que a equipe te testa todos os dias. A consistência do que você fala, a consistência do que você faz. Todo dia eles se testam. Segunda dimensão importante, a dimensão da equipe entre si. Observar o nível de relacionamento e tensão entre os grupos da equipe, né, os membros da equipe. Uma equipe de alto desempenho, pessoal, tem tensão, porque são guerreiros, pessoal com a faca nos dentes. Tem tensão, é bom. É bom ter uma equipe nervosa, uma equipe que quer entregar resultado, um bom líder, pega essa energia e canaliza para um sentido bom. Tem líder que tem pavor disso, porque a equipe de alto desempenho, ela te questiona. Pô, uma vez questionado. Você não está sendo coerente com o que você está fazendo. Você diz que a gente tem que se relacionar, mas você está falando pouco com os Estados Unidos. Cara, eu meti a carapuça na cabeça, eu era diretor, eu falei, é verdade, eu estou falhando aqui, tem que melhorar. Né? Não é todo mundo que gosta de uma crítica, né? E aqui sim, a dimensão da organização, que é o ambiente, né? Então, dimensão profissional, qualidade individual, dimensão da equipe e a dimensão da organização, que é a observância da dinâmica de relacionamento da equipe com toda a organização, né? Para não virar filhote de Ciro, né? Então, eu entendo que se você trabalhar bem o profissional individualmente, e a função do líder, observar e acompanhar, interagir, motivar, influenciar a dimensão da equipe entre si, harmonizar, defender, puxar as orelhas. E a equipe dentro do contexto organizacional, para não ser um monte de monstrinho, né? Porque a equipe de alto desempenho demanda. Precisa tomar cuidado com postura, comunicação. Minha experiência tem mostrado que se consegue aí muitos bons resultados, porque as empresas e as pessoas, na sua essência, pessoal, querem fazer o seu melhor. Só se a pessoa tem um problema psicológico muito grande, ela sai de casa, hoje eu vou fazer um péssimo trabalho, tal. Isso já é uma doença. Acho que ninguém em sã consciência quer isso, né? Porque senão a gente vai ver literalmente no inferno, né? Algumas características das operações, falando um pouquinho de operações, né, de serviço, né? Então, aqui nós temos stage, que é a linha de frente, né, uma característica alto contato com o cliente, que a gente falou, incerteza, você não sabe que tipo de cliente vem, variabilidade, pode variar muito, né, difícil controle, você tem que estar preparado para receber todo mundo, qualquer pessoa, num restaurante, num convênio, no hospital, né, que é o mais fácil da gente entender. E o backstage, que é a retaguarda. Baixo contato com o cliente, relativa previsibilidade. Então, se você está lá, o chefe, né, e os cozinheiros, tem uma previsibilidade dos pratos que podem ser pedidos, porque está no cardápio. Não dá para você fugir daquele inventar moda que não vai fazer, né? Padronização. Então, o nosso macarrão com almôndegas é feito assim, 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 assim. Não dá para inventar, né? É assim que tem que fazer. Maior controle, né? No caso de um restaurante. Então, quando a gente olha esses dois blocos, mas por que falha?
essa interação. Normalmente, a equipe de backstage, de retaguarda, não conhece a dinâmica e perfil dos clientes e o mercado. Ah, mas o cozinheiro não tem que saber muito o que está acontecendo lá no salão. A equipe de stage, na frente, não conhece o backstage, né? O camarada está vendendo o título do hotel, nunca se hospedou lá, né? Está vendendo passagem aérea, nunca entrou no avião, nunca entrou num avião. A empresa tem que se preocupar com isso, né? Aí extravia a bagagem, nossa, esses caras só porque tem dinheiro são chatos, extravia uma malinha, perde uma mala sua num voo internacional, para você ver o que acontece com a tua vida, ou num voo doméstico, não sei se alguém tem essa experiência. É uma malinha, é a tua vida que está ali, principalmente quando você está chegando no local, você tem que ficar uma semana lá, 10 dias, e aí? Né? Então, o processo de produção de serviços não estão alinhados com a curva de demanda. Então, você tem lá uma máquina, um restaurante todo sofisticado, que não presta atenção no gosto dos clientes, está fazendo um monte de invenção lá. Puxa, os clientes são, né, ignorantes. Não é? Filho, está vendo o país que você está, a cultura que você está, as pessoas que estão vindo aqui? Você tem que estar olhando as mudanças. Então, sabe, não há processos alinhados constantemente. Então, você vê as equipes batendo cabeça, e o gestor de serviço tem obrigação de juntar essas duas equipes e mostrar e alinhar. Isso é mandatório, né? Na minha visão, na minha experiência, né? E para fechar aqui o nosso bate-papo, quando era considerações gerais, aí eu cumpri o tempo. Quem não trabalha em vendas deve trabalhar para vendas, né? Todas as áreas devem ajudar a companhia a vender. Foco nos resultados. O que o Gregor Yankovic falou? Os clientes não estão mais comprando produtos ou serviços, eles estão comprando experiências entregues através de produtos ou serviços. O profissional de serviços tem que estar, né, muito bem atento às sutilezas e aos detalhes, porque serviços são intangíveis. Às vezes um mimo, pessoal, uma coisa simples, te marca tanto, né? Marca tanto. Eu vou contar um fato rapidinho. Eu sou viúvo, perdi a minha esposa há 3 anos. Na semana que vem vai fazer 3 anos que estou sem a mulher da minha vida, né? 42 anos casado. E num momento muito crítico, ela estava numa maca, eu estava junto. Ela estava com câncer, ela morreu com câncer de mama, migrou para o fígado. Ela estava lá na maca, eu junto ali na situação, né? É um pesadelo, pessoal. Parece que você dormiu, entrou num pesadelo e não acordou. É horrível, horrível. Percam tudo na vida, menos saúde. Tudo, menos saúde. E aí passou uma atendente, ela estava com dor, né? Que o câncer já estava avançado. Uma atendente, eu não sei o nome, não sei quem era. Era um atendente, porque pela cor do uniforme, o pessoal bem, né, na hierarquia. A moça na minha frente parou do lado dela, falou: Como é o nome da senhora? Cristina. Posso dar um abraço na senhora? E abraçou a Cristina. Eu comecei a chorar, né? Fui para lá porque eu não aguentei. Abraçou a Cristina, assim. E Cristina, muito obrigado e tudo. Ela falou: Vai dar tudo certo, né, Cristina? Eu tenho fé em Deus, vai dar tudo certo. E foi embora, cara. Em São Luís, aqui na Vila Nova Conceição. Aquele abraço que essa menina deu, que eu nem sei quem é, fez toda a diferença para mim e para ela. Olha o detalhe, pessoal. Quem era ela? Para mim foi um anjo que veio, sei lá, apareceu, materializou, sei lá. Não sei o que aconteceu. Mas naquele momento foi tão importante que a situação de dor, eu do lado de cá, né? Pena que eu não podia trocar de lugar com ela, e ela ali na minha frente, né? Que vai morrendo aos poucos, né? É horrível, horrível, horrível. Fez toda uma diferença. Um abraço, né? Sutilezas, detalhes. Quanto vale esse abraço? Tudo para nós naquele momento, né?
Colocar o cliente como centro de tudo é uma questão de sobrevivência e crescimento constante e não um conceito teórico. E não é fazer tudo o que o cliente quer, do jeito que ele quer, que você vira uma bagunça a tua empresa, você quebra, não é isso. Mas em todas as suas decisões, colocá-lo no centro da decisão. Isso sim, né? Ao final, o cliente compra uma promessa em serviço, né? A gente promete via comunicação, meios eletrônicos, digitais, e a gente está prometendo um monte de coisa, a gente o convence e ele vai testar no momento da verdade. Pode sair com efeito UOL, fantástico, ou extremamente frustrado, bravo e vai detonar no mercado com o nosso nome, né? Meus queridos, é isso. Estou às ordens aí, professora. Perguntas? Perguntas? Já deu aí 1h10. Eu Fica à queria mandar vontade, um, professor. eu queria mandar um abraço para esse maravilhoso Oh, descobrimento. outro aí, grande Flavião, grande mestre. Tudo bem? Tudo que em breve ele vai estar aqui em Osasco, tá, Margarete? Não é só aí, não. É, né? E um dos professores mais requintados, elegantes, ele É isso, faz que a é gente isso. sinta no Zoom o que a gente vê na aula presencial. É Tá. verdade. É a Obrigado. mesma sensação, a qualidade é a mesma. Obrigado, obrigado. Você, teu coração é muito bom, cara. Muito bom. Tá bom. Volta logo, professor. Tô aqui, tô aqui. Tá bom. Não, a aula foi realmente a aula Não foi bate-papo, aula, né? né? É Foi um uma bate-papo. bate-papo. É, é. Bate-papo foi maravilhoso, né? E até peguei muitos ensinamentos aí que você deu aí nesse bate-papo aí, que foi, Uhum. para mim, foi muito bom, né? Claro. A Strong é uma empresa 100% de serviço, como a GV, né? Sim, 100%. sim, sim, 100%. sim. Tá certo. É Ok, isso, pessoal? Fico às ordens para o que precisarem. Espero ter levado alguma coisa, agregado algum valor aí para vocês. com certeza. Né? Pessoal, ninguém tem pergunta aí? Tudo certo? Eu não tenho pergunta, eu tenho um agradecimento, Ah, se puder. Eu por posso, favor. é rapidinho, prometo. Não, Vai, claro. Geraldino, pode ir? Há Imagina. 2 anos atrás, quase 3, né, quando eu ingressei para fazer MBA, né, que eu estava como vendedor sênior na Lapastina, o Flávio sabe, o professor Mafei sabe, e aí eu tive a oportunidade de fazer MBA. E enquanto eu estava fazendo MBA, a gente tinha conversado sobre questão de, justamente sobre isso, né, vendas, né? A empresa trabalha para quê? É isso mesmo. Qual é o core business da empresa? É vendas, né? Uhum. E então eu fui contratado para fui trabalhar numa empresa de importadora de vinhos, para quem não sabe, a La Pastina é importadora de Sim, vinhos e alimentos. isso. Então só vinhos importados. Lembro daqueles panetones até hoje, que deu inveja em todo mundo. Ah, Professor, você não sabe a dor de eu que cabeça que isso me diga, deu depois. Eu Todo imagino. mundo queria. É, eu que diga. Os é, panetones, os é. vinhos. Sim, Nossa, Geraldino, é, continua teu raciocínio. é verdade. E aí, quando eu encontrei com o professor, de que eu nem tinha acabado ainda a faculdade, consegui encontrar com ele depois, ele estava com outra turma, de que eu seria promovido para Key Account, e depois Certo. de acabar a faculdade, no ano seguinte, né, eu fiquei sabendo, infelizmente, da esposa dele, né, fiquei É, também muito sentido. E uma coisa muito legal, que ele estava dando aula numa outra unidade da FGV, e ele comentou sobre a Lapastina. E aí, uma outra gerente de um outro canal falou assim: eu trabalho na Pastina. Você conhece o Geraldinho? Eu falei: conheço, Quem não né? conhece o Tá, Geraldino, né? exatamente, mais ou É, menos isso. bacana. Presidente Simone, É. muito. E aí, eu tive um bate-papo com o professor uma época que eu estava meio apreensivo de poder aceitar um novo cargo Sim, eu lembro de, disso. co de coordenador, que eu fui com o professor e tal, cuidaria de oito vendedores. Né? A equipe da minha gerente ela tem 10 vendedores abaixo, desses 10 eu cuidaria de 8, Certo. mas todos abaixo dela. E o Uhum. professor me deu um ensinamento ali na hora, cara, foi de coisa de 3, 4 minutos. É. E falou, Geraldino, às vezes a gente não está preparado para tudo, A mas gente nunca Deus está vai nos mesmo. preparando para tudo. É. E quando ele falou aquilo para mim, nós bateu um negócio assim, que foi, cara, então é realmente. E aí eu aceitei, e como já estou há mais de 3 meses como coordenador, eu pus no meu LinkedIn agora, mas eu fui promovido em janeiro, antes de muita gente.
e estamos Maravilha. tocando, e graças a Deus, há 3 meses batendo meta e seguindo Opa, o opa. fluxo. Veja, é graças a Deus que é o nosso Pai, graças a você, a confiança e o seu trabalho, Sim, né? sim, Com certeza. exatamente. É E há isso aí. pessoas como o senhor, que nos Não, orientam, se dedicam há um tempinho, que ele não precisava fazer nada, ele não precisava me orientar nada. Ele só precisava agradecer e tchau. Não, ele parou. E é isso, professor, que às vezes eu vejo, que é uma coisa que eu faço também. A gente é, pode, não, parabéns, tchau. Eu ainda consigo parar e falar assim, nossa, que legal, vamos entender. Vinha daquela coisa de poder falar uma palavra, alguma coisa para a pessoa sim, poder crescer, desenvolver claro, e seguir um claro. caminho, É, tocar o né? coração da pessoa, né, Geraldine? Muitas vezes eu falo Exato. em sala de aula, para a gente terminar também, que o líder, né, ou nós, a gente tem que, em alguns momentos, lembra que eu falei isso em sala de aula? A gente fala para o cérebro, às vezes para o coração. Exato. O grande desafio é dosar o momento que você tem que chamar a atenção pelo cérebro, né, que é mais frio, tirar a pessoa do Uhum. emocional, ou ir para o coração e falar para o coração, porque nós somos humanos, né? E Exato. muitas pessoas, amigos meus, no momento mais difíceis, com a Cristina, e eu estou vendo a foto dela ali, no meu escritório, me falaram para o coração, me ajudando, cara. Que Uhum. não foi fácil e não está sendo fácil até hoje. É, Mas vamos falar de coisa boa. Deixa eu dar a palavra para o Lucas. Vai lá, sim. Lucas. Obrigado, gente. Abraço. Obrigado a você. Fala, Só Lucas. pra, só pra finalizar aqui com uma última pergunta, que me veio à cabeça aqui, eu pensei, vou perguntar. Talvez seja meio redundante. Hum, Antes de mais nada, eu fiquei meio comovido aí com o que o senhor disse. Eu dou meus pêsames aqui pelo que aconteceu, não sabia claro. disso. Tudo bem, vamos em frente. Indo direto para a pergunta. É, no caso de empresas que têm focado em serviços em si, nós vemos muitas empresas grandes fazendo isso, Hum, mais luxuosas, né? Uma Rolex, Apple, sim, empresas de carros de luxo, eles normalmente focam mais em serviços, né? Criar sim. uma boa experiência do que realmente no produto em si. Esse é o grande diferencial delas, normalmente. E empresas como, por exemplo, tá sendo um caso polêmico aí a Jaguar, tá meio que adotando uma postura muito diferente do que o que eles cultivaram desde o início da criação da marca, entende? Uhum. No caso deles tentarem reverter essa situação, levando em consideração que isso abalou muito a imagem de prestação de serviços que eles tinham, como exatamente eles poderiam efetuar essa correção, caso eles decidam fazer isso, claro, levando em conta que muito possivelmente eles perderam totalmente o público-alvo deles por conta dessa mudança brusca na gestão de serviço deles. É. Eu vejo assim, Lucas, eu não tenho conhecimento profundo da Jaguar, para falar alguma coisa da marca, mas é uma marca que normalmente, pelo que eu conheço e já li, ela se posiciona com um público premium. E ela também se preocupava muito, sempre se preocupou com a qualidade dos produtos, né? Porque a pessoa compra experiência. Então não adianta ela prestar um serviço muito bom e vender um carro com uma porcaria, que não é o caso, né? Então, assim, o problema que eu vejo, tá, sem conhecer profundamente esse case, tá? O que acontece às vezes nas empresas, isso é uma armadilha fatal, fatal. E vou citar outro exemplo que está custando bilhões de dólares, e você vai saber já já. Bilhões de prejuízo. O acionista, ele quer rentabilidade por ação. Então, ele pressiona a gestão, pressiona o CEO para, olha, eu vou investir $1 na tua empresa e ao final do ano eu quero $1,12, $1,15, $1,30. Se vira aí, né? Você ganha 2, 3 milhões de dólares por ano em salário, mais benefício, é para isso. Se vira. Ok. E aí começa o desespero. E a empresa, não estou falando que é o caso da Jaguar, não sei, né? A empresa começa a se distanciar dos seus valores originais. E aí, meu amigo, é o desastre. E digo para você, Lucas, dependendo do desastre, não recupera mais. Porque o mercado é implacável. Eu vou te dar um exemplo bom e um ruim. O exemplo ruim, a Boeing.
Tem um vídeo no Netflix em queda livre. Viu, Flávio? Geraldino, assiste isso. Em queda livre. É esse o nome? Acho que é esse o nome. Netflix. Ah, mostra quando a McDonnell Douglas, se não me falha a memória, se fundiu com a Boeing. E eles mudaram, tiraram a Boeing de Seattle, está lá no filme. Deram um impacto na empresa e começaram a cortar pessoas. Isso afetou a qualidade dos aviões. E vocês viram os dois desastres fatais que tiveram aí, um atrás do outro. Meus amigos, para corrigir a imagem, estamos falando de Boeing, uma empresa que é um ícone de excelência nos Estados Unidos. Eu não queria estar sentado na cadeira desse CEO por dinheiro nenhum no mundo, né? Não está fácil a vida deles. Vão se recuperar? Vão, porque eles têm dinheiro, têm tecnologia. Mas já houveram é, passageiros, tem relatos na internet que falaram: o modelo 737 que caiu, não vou entrar no avião. Eu não quero se recusar a entrar. Olha o pepino. Um outro modelo interessante. Você vê como varia, o que são valores, né? Outro modelo. A Beatriz estava dando muita aula e tudo, ela falou: pai, precisa comprar um carro, né? Um Etios. E aí eu falei: não, deixa comigo, eu levo na concessionária, era aqui pertinho de casa, né? Toyota, eu levo lá. Eu tinha prova para corrigir tudo, levo o computador, conecta e você trabalha em qualquer lugar. Eu cheguei lá com o carro, aí é só trocar óleo, o carro não estava nem sujo ainda, né? Tava só para cumprir o item de garantia. Eu sentei lá, o rapaz, né, o atendente lá, o assistente, falou: "Ô, seu Mafia, você não quer sentar aí? Pega um café e tudo, porque isso aqui vai ser rápido, né? Nós vamos só trocar o óleo e tudo e já vai embora, já leva." Eu falei: "É melhor, né? Porque ela precisa do carro, eu vou ficar aqui. E eu vou trabalhar, não vou perder tempo." Tá. Aí eu fiquei olhando o balcão e observei três carinhas: uma verde, dando risada, uma amarela, carinha, né? E uma vermelhinha, assim. Na hora eu falei: bom, isso aí é questão de qualidade de serviço. Vou perguntar. Não me identifiquei, né? Sou o pai da Bia só, não importa. Falei: olha, acho interessante, o que significa isso? Eu tinha uma ideia, né? Vocês têm que ver como os olhos do funcionário brilhou, Lucas. Cara, com paixão. Ah, deixa eu explicar para o senhor. Pois não, quero aprender aqui, quero entender. Esse vermelho é o cliente que está insatisfeito com a gente. Mais de 87% de satisfação. Está vermelho? Tá. Não sei exatamente esse número. E o amarelinho? É aquele cliente que tá satisfeito, mas quanto é o índice? Ah, 96, 97% de satisfação. 97% de satisfação é amarelo? É. E o verde? É 100%. É o perfeito, que é difícil a gente atingir. Falei: cara, mas por que isso? Porque nós somos uma Toyota. E aí ele pergunta para mim: o senhor já viu um Corolla quebrado na rua? Porque eles querem 100%. É impossível, não interessa, 99,9%, nós queremos 100%, porque a pessoa que está com 95%, 98%, tem alguma coisa que não deixou ela satisfeita. E aí você olha para as estatísticas de vendas no mundo, é o carro mais vendido há 40 anos no mundo. Viu, Luiz? É à toa? É carro de velho, não sei o quê, mas é dinheiro em caixa. É à toa? Então, Lucas, assim, o que eu entendo, né? Valores. Quando você abre mão dos valores para o lucro, você começa a se arrebentar. Porque se você tem valores imexíveis, valores sólidos, autênticos, o cliente sente e ele volta e ele vai comprar um Corolla de 180 mil, pago com gosto. Porque eu sei que eu vou rodar 500 mil quilômetros sem abrir o motor, não vai dar nada. É barato. Percebe, Lucas? A diferença. Foi isso com a Jaguar? Não sei.
né? Não sei, né? Não posso me aprofundar. E dependendo do impacto, não recupera mais, viu? Porque se eu tenho dinheiro para comprar um Jaguar, eu não sei a faixa de preço, uma BMW, uma Mercedes sofisticada e tudo, hum, não sei, eu vou ficar em dúvida, será? Respondi a teu comentário? Sim, sim. Acredito que sim. Pelo menos pelo que pude interpretar. Tá bom, tá bom. Enfim, muito obrigado. Obrigado a você. Professora, eu preciso ir, que eu tenho outro call às 8h30, né? Fica à vontade, professor. Tá, Eu agradeço aí esse bate-papo aí, foi claro. excelente. Todos, tenho certeza que todos gostaram aí, os elogios aqui no chat. E agradecer a presença de todos. Isso, eu que E agradeço. até a próxima, né, professor? Até a próxima. Agradeço aí o Muito prazer de ver o obrigada Geraldino, aí. prazer de ver o Flávio, né? Agradeço pela oportunidade e pela confiança. Tá bom? Eu que Tchau, meus agradeço. queridos. Ficam com Tchau, Deus aí. Tudo de professor. bom, Um viu? abraço. Tudo de bom.